Aos 12 anos fui órfão, por 2 vezes quebrei, por uma crise quase perdi tudo, mas eu nunca desisti. Eu não nasci para ser escravo desse sistema, eu nasci para ser livre, e você também. Nos últimos 2 capítulos, eu te mostrei uma verdade brutal, que o sistema foi feito para te escravizar, os arquitetos dessa dominação e que o objetivo deles é a alienação da mente para se manter no poder. Hoje eu vou te contar a minha história e mostrar que se um menino pobre que perdeu o pai aos 12 anos de idade, que quebrou 2 vezes antes dos 25, conseguiu romper com essa configuração mental que o sistema te impõe, você também consegue. Mas eu vou avisar, não é uma história bonita. Não é um conto de fadas, é a história real de como que o sistema quase me destruiu e de como eu descobri que a única forma de você vencer é parar de jogar o jogo deles, é a libertação da mente. Eu venho de uma família muito pobre. Minha mãe conta que já me deu água com açúcar na mamadeira algumas vezes. De vez em quando cortavam a água da minha casa, a luz. E aos 12 anos eu perdi o meu pai. Ali, naquele momento, com 12 anos, eu tinha 2 escolhas. Me entregar à realidade do meu bairro, crime, drogas, miséria, ou acreditar que existia algo mais. E eu escolhi acreditar. Não porque eu era corajoso, mas era a única forma de sobreviver. Foi quando eu comecei na feira. Primeiro vendendo picolés, depois trabalhando numa barraca de bananas, até que eu tive a minha barraca de temperos. E nessa época eu aprendi uma grande lição. O sistema não vai te salvar. Só você salva você mesmo. E no meio daquele mundo de escassez, eu observava meu tio, um empresário da família. Ele era dono de açougue. Enquanto todo mundo reclamava da vida, ele prosperava. Tinha carro, tirava férias, os filhos estudavam em escolas particulares. E eu ficava ali observando, pensando, sonhando, um dia eu vou ser como ele. Foi a primeira vez que eu vi que tinha um outro caminho, mas o sistema parece que tinha outros planos para mim. Com 18 anos eu fiz a minha primeira tentativa. Vendi meu Fusca, juntei todo o meu patrimônio e comprei meu lava-rápido. Equipamento, ponto comercial, funcionários. Eu trabalhava 12 horas por dia, de domingo a domingo. Um ano depois, roubaram tudo, máquinas, dinheiro, todas as condições que eu precisava para trabalhar. E quais eram as vozes do sistema? Você não nasceu para isso, volta pro seu lugar, aceita o seu destino. Mas eu não aceitei. Aos 22 anos de idade eu tentei de novo, franquias de filtro de água. Eu e a Patrícia, minha esposa, nosso primeiro negócio juntos. Eu era dono, vendedor, administrador, faxineiro, tudo. 14 horas por dia. Abrindo e fechando, vendendo e cobrando. E o resultado de tudo isso? Cheques voltando, inadimplência explodindo, dívidas se acumulando, agiotas na porta. Quebrei pela 2ª vez. E foi ali no fundo do poço que eu realmente entendi. Parece que o sistema estava funcionando perfeitamente. Eu estava exatamente onde eles queriam. Quebrado, derrotado, pronto para desistir. Mas tem algo sobre quem vem de baixo. A gente não tem nada a perder. Eu consegui um emprego na Microlins, o vendedor, o mais baixo da hierarquia. Mas eu não era um vendedor comum. Eu tinha fome. Fome de quem perdeu tudo, por 2 vezes. E foi ali que eu descobri o meu dom. Eu sabia vender, entendia as pessoas, eu conectava sonhos. Em poucos meses, melhor vendedor, gerente e um tempo depois, dono. Comprei a unidade de Barueri, depois a de Osasco, depois eu abri Jandira. Top 2 do Brasil, top 3 do Brasil por muitas vezes. Finalmente eu tinha conseguido, eu era um empresário de sucesso. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. 2013, no auge daquele sucesso, faturamento alto, vida confortável, mas algo estava errado. Eu trabalhava 14 horas por dia, a Patrícia trabalhava 12. Não víamos a família, não tínhamos vida, éramos escravos bem pagos. E então, a Patrícia desabou. Crise de estresse severa, depressão profunda, minha esposa, minha sócia, destruída. Porque enquanto a gente construiu o império, a gente destruía a nossa família. E foi quando eu precisei cuidar dela, eu descobri uma verdade brutal. Eu não tinha uma empresa, eu tinha um emprego disfarçado. Quando eu tive que sair para cuidar da Patrícia, o faturamento despencou. Perdemos funcionários, os clientes reclamavam e as contas iam se acumulando. Eu ia quebrar pela 3ª vez, mas agora com muito mais a perder. E foi ali que, vendo a minha esposa doente, meu mundo desmoronando, eu finalmente despertei. Eu não era um empresário, eu era um empresidiário, o melhor funcionário da minha empresa, só que com o pior emprego do mundo. Preso numa cela que aparentemente eu mesmo construí. O sistema não queria me quebrar financeiramente, ele queria me dominar emocionalmente. Queria que eu desistisse de sonhar, que eu aceitasse ser medíocre, que eu fosse só mais um, mas eu recusei. Eu comecei a estudar como nunca, não só sobre vendas, não só sobre produto, mas sobre liberdade. Como criar processos que funcionem sem mim, como formar líderes de verdade, como criar uma cultura vencedora, como construir uma empresa que funcione sem mim. E descobri algo revolucionário. Existem alguns poucos empresários vivendo do jeito certo, faturando milhões
e ainda tendo tempo para a família. Eles criam suas próprias regras. E foi quando decidi e acreditei. Se eles podem, eu também posso. E mais, eu posso ajudar outros a se libertarem também. Na rede de franquias a qual eu pertencia, criamos uma comissão, um grupo, onde uns ajudavam os outros. Até que chegou o caso da Marina, uma empresária quase falida, depressiva, prestes a perder tudo. A comissão se reuniu, analisou os números e a conclusão foi unânime. Fecha a empresa, não tem salvação. Mas eu não aceitei. Olhei para aquela mulher e vi a mim mesmo alguns anos antes. Eu vi alguém sendo esmagada pelo sistema e só precisava de uma pessoa que acreditasse nela. Saí da comissão e fui sozinho. Marina, você não vai fechar. Vai se tratar, vai se levantar e eu vou te mostrar como. Eu trabalhei com ela. Mudamos a operação, criamos novos processos, construímos uma visão e o mais importante, mudamos a mentalidade. Em pouco tempo, quase um ano, a Marina não só se recuperou, ela explodiu. Faturamento acima dos 100 mil, subiu no ranking nacional, abriu mais 2 escolas. A mesma mulher que mandaram fechar virou um case de sucesso. E sabe o que eu aprendi ali? É que o sistema mente. Quando dizem não tem jeito, quando dizem aceita a derrota, quando dizem fecha e vão embora, eles estão mentindo. Sempre existe um caminho, sempre existe uma saída, sempre existe esperança. Você só precisa de alguém que se recuse a aceitar a sua derrota. E eu não vou desistir até que o último empresário se livre disso. Foi ali que nasceu um revolucionário em mim. Não foi quando eu quebrei, não foi quando eu venci, foi quando eu descobri que eu poderia transformar vidas. A Marina foi a primeira, mas não será a última. Porque quando você descobre que pode mudar uma vida, você quer mudar milhares. E foi assim que eu descobri o meu propósito. Cada quebra, cada lágrima, cada gota de suor, cada humilhação não foi em vão. Era a preparação para ajudar outros empresários a não passar pelo que eu passei. Para mostrar que existe outro caminho, para liderar uma revolução. Foi aí que eu decidi sair dos bastidores e criar o que hoje se transformou num ecossistema. No primeiro evento eram 53 empresários. 6 meses depois, mais de 500. Um ano depois, mais de 1000 empresários. Construímos a maior imersão exclusiva para empresários do nosso país. Aquele menino que tomou água com açúcar na mamadeira, vendeu banana na feira, se tornou o líder de uma revolução. Como? Simples. Eu parei de aceitar as regras deles e criei as minhas. Eu entendi uma verdade que eles escondem de você. Se o sistema te sabota, é porque ele te domina. Sabe como eles controlam o país inteiro? Controlando a sua mente. Sabe como eles controlam a sua mente? Implantando dentro de você a cultura desse sistema. Cultura é o conjunto de leis invisíveis que definem como as pessoas pensam, como elas se comportam, o que elas aceitam e que nunca vão questionar. Lá fora, quem manda é o Estado, mas dentro da sua empresa e na sua vida, quem manda é você. Você é o sistema dentro da sua empresa. Assim como eles usam as leis, os impostos, as narrativas para manter o controle, você pode usar cultura, liderança, estratégia para construir a sua liberdade. O Estado tem Constituição, a sua empresa tem Código de Governo. O Estado tem leis, mas a sua empresa tem princípios inegociáveis. O Estado tem governo, mas a sua empresa tem liderança forte. Se você não escrever as suas regras, o sistema escreve por você. E aqui está o segredo. Cultura não é frase bonita escrita na parede. É soberania, é governo, é liberdade. Quando você é o governante da sua empresa e tem um código claro, você sai da operação, seu time se autogerencia, sua sabotagem desaparece, sua empresa fica indestrutível e você se torna inderrotável. Lá fora, eles têm o Estado. Aqui dentro, você tem o seu império. E nesse império, quem faz as regras é você. A minha história prova uma coisa: você não está condenado. Não importa onde nasceu, quantas vezes quebrou ou o que dizem sobre você. O sistema quer que você desista de lutar, quer que você aceite. Depende da sua submissão. Mas quando você desperta, quando você diz chega e cria suas regras, o seu jogo muda. Eu não sou especial, não tive sorte, eu não nasci rico. Sou apenas um empresário que se recusou a ser refém. E se eu conseguir, você também consegue. A revolução empresarial não é sobre mim, é sobre todos nós. Empresários que acordaram, que entenderam o jogo, que criaram suas regras e que se uniram. E sabe o que assusta o sistema? Nós somos muitos, somos fortes e estamos crescendo. Cada dia mais livres, cada dia mais prósperos, cada dia mais unidos. Aos 12 anos fui órfão, por 2 vezes quebrei. Por uma crise quase perdi tudo, mas eu nunca desisti. Porque no fundo eu sempre soube, eu não nasci para ser empregado, eu não nasci para ser escravo desse sistema, eu nasci para ser livre, e você também. A pergunta que fica é até quando você vai aceitar as regras deles? Até quando vai se contentar com migalhas? Até quando vai ser refém desse sistema maldito? A revolução já começou, com ou sem você, mas seria muito bom ter você. Chegou a hora de despertar, de governar, de agir, de separar os que reclamam dos que constroem, dos que fazem acontecer. Chegou a hora de sair da plateia e se tornar um de nós. A revolução empresarial te chama. No próximo episódio você vai descobrir como entrar, como fazer parte, como mudar esse jogo. Porque quando empresários se unem, assumem esse poder, o Brasil muda. E a mudança começa com você agora.